Olá, crianças, tudo bom? Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Estou com muita saudade de vocês, sabia? De estar com vocês, de abraçar vocês, de estar junto de vocês, certo? Como a gente ficava lá na nossa sala. Mas eu tenho fé em Deus e nós devemos ter que a gente vai se encontrar logo logo, tá certo? Mas a gente não pode parar. Por isso a gente está fazendo as nossas aulinhas em casa, para vocês acompanharem os conteúdos e a gente dar seguimento às nossas atividades da escola, tá certo, gente? Mas de antemão, antes de tudo, eu quero mandar um grande abraço virtual para vocês, para que vocês fiquem aí, na casinha de vocês, fazendo toda a atividade que a gente precisa fazer. Então hoje a gente vai na aula de ciências, a gente vai trabalhar o conteúdo As Plantas e o Ser Humano. Que tema importante, né? As plantas do ser humano. Por que é importante? Vocês sabem me dizer? Eu tenho certeza que vocês sabem me dizer. Porque o ser humano, ele não vive sem as plantas. E nem as plantas vivem sem o ser humano. Que é uma relação que existe entre eles. Um depende do outro. A gente depende das plantas e as plantas dependem da gente como ser humano. Porque as plantas são muito importantes para nós. A gente precisa das plantas para várias utilidades, que a gente pode citar agora rapidinho. A gente precisa das plantas para se alimentar, porque é delas que a gente tira nossas frutinhas, nossos vegetais para a gente se alimentar no almoço. A gente precisa delas para a gente enfeitar o nosso ambiente. A gente precisa das plantas para fazer remédios. Quantas vezes a mamãe já fez um chá para a gente passar a nossa dorzinha na barriga, porque a gente precisa das plantas. Então, para fazer um chazinho para melhorar. E a gente precisa das plantas para essas utilidades. Entre outras, que são várias, que daqui a mais tarde, depois da aulinha, vocês vão lembrar e vão conversar aí em casa com a mamãe, com o papai e com o irmãozinho. E então, diante de todas essas importâncias que tem as plantas para a nossa vida, a gente vai ver a relação que existe entre as plantas e que existe entre o ser humano. Que a atividade está aí nas páginas 118 a 120 do livro. E depois vocês vão fazer atividades das páginas 121 e 122. Então vamos lá. As plantas e o ser humano, que é o tema que a gente vai iniciar. A maioria das plantas é muito útil para o homem. Elas são recursos naturais dos quais nós, humanos e os animais herbívoros, dependemos em várias situações. Por isso é muito importante utilizá-las de maneira adequada. Foi o que eu falei, né? A importância das plantas para a nossa vida e para o homem. Quando a tia falar homem, não é só o homem. É o homem, a mulher, a criança. Então, são todos os seres humanos. A gente fala homem de uma maneira geral. Tá bom, gente? Mas eles são todos os seres humanos que precisam das plantas para poder, como eu já falei, para se alimentar, das plantas para fazer um remédio que a mamãe dá pra gente, precisa das plantas para poder os animais também se alimentarem deles em várias situações. E por isso ela é importante, né? E devemos utilizar de maneira adequada, certo? Então, as plantas, eu vou citar mais uma vez algumas utilidades das plantas. Como eu já falei, né, as plantas são úteis na alimentação, né, como as frutas, as verduras, os legumes, os cereais. Na indústria, também elas são importantes para fazer perfumes, bebidas, sucos, chás, látex, móveis, shampoos, etc. Os medicamentos são os remédios, os chás com plantas medicinais. No artesanato, nós temos as esculturas, os cestos, os jarros, as redes, as bijuterias, certo? Então, tudo isso a gente usa para fazer através das plantas. Então, vejam como são úteis as plantas. Agora, existem também as plantas que são nocivas ao ser humano. Então, isso aí, a partir de agora, é muito importante a gente prestar atenção. Ou seja, nós que somos pessoas assim que se não temos muito conhecimento com muitas variedades de plantas, e vocês que são crianças, temos que ter alguns cuidados na hora da gente então se aproximar de alguma planta, encontrar alguma planta em alguma praça ou em algum jardim, porque existem algumas plantas que são nocivas a nós, ao ser humano.
que pode, se a gente então tocar naquela plantinha ou colocar aquela plantinha na boca para a gente provar, ela vai causar algum mal para a gente e para nossa saúde, certo? Então aqui nós vamos ver que existe uma variedade de plantas nocivas ao ser humano e também aos animais. Principalmente quem tem animais que sejam em casa ou que vai passear com eles em alguma praça, tem que ter cuidado com eles, porque os animais, eles são irracionais. Vocês sabem o que são irracionais? A gente já conversou nas nossas aulinhas. Irracionais são seres que não têm condição de raciocinar, elas não têm a facilidade de raciocínio, entendeu? Como nós seres humanos temos. Então eles não sabem decidir o que é certo, muitas vezes o que é errado, o que é perigoso, o que não é perigoso. Precisa que tenha alguém, uma pessoa do ladinho deles, para poder estar ali cuidando deles, certo? Para poder não deixar que eles se machuquem muitas vezes, que eles então não comam alimentos que venham a fazer mal para eles. Então, no caso das plantas nocivas, precisamos estar perto para proteger os animais e os seres humanos quando pequenos, como são as crianças, que ainda não têm noção do perigo, certo? E essas plantinhas podem ser vistas em praças, jardins e até em nossas casas para arrumar os ambientes. Se ingeridas quer dizer, se forem engolidas sem conhecimento da planta, podem prejudicar a saúde, a nossa saúde, ok? Então aqui nós temos alguns exemplos de algumas plantas tóxicas, que aí a tia colocou, tirando do livrinho de vocês, que é o olho de cabra, que é essa plantinha aí vermelhinha. Quem já viu essa planta em algum lugar? Quem não viu, pode pesquisar, pode ir na internet, pode vir perguntar para a mamãe se ela já conhece essa plantinha. Então é chamada olho de cabra, é parecendo assim um feijãozinho que tem essas cores vermelha e preta. É um grãozinho bem pequenininho, que é arriscado até engolir. Então cuidado para não chegar perto dessas plantinhas, que elas podem causar mal. Saia branca, que é outra plantinha também que é venenosa, que é essa plantinha de baixo. Ela também é perigosa, ela é tóxica e vai fazer mal se ingerida, se engolida. Tem a ortiga, que é essa plantinha verde, tem a folhinha verde também, certo? Temos o pau-brasil. Ah, não, agora aqui já é um outro assunto, desculpe. Agora a gente vai falar sobre algumas plantas em extinção. Temos o pau-brasil, né, que é uma plantinha que ela foi descoberta lá no início da descoberta do Brasil, que a gente estudou um pouquinho, só trazendo um pouquinho para cá a história do Brasil, quando os colonizadores vieram para cá, eles descobriram essa planta, né, muito valiosa na época, chamada pau-brasil, que é uma árvore de tinta, certo, que eles utilizavam para poder exportar para fora do Brasil, e que hoje em dia está em extinção, infelizmente. Temos o sorriso de Maria, que é a segunda plantinha aí do lado, que ela também está em extinção, muito bonita, serve para embelezar os ambientes, serve para embelezar as praças, geralmente tem praças, né? E sorriso de Maria, mas está em extinção. E a palmeira, né? Agora, vem a pergunta, por que essas plantinhas estão em extinção? Porque elas foram danificadas, porque elas foram retiradas em grande quantidade. Então, aí não estão ficando reservas dessas plantas em grande quantidade. Está ficando pouquinha. Então, se tem pouco vai ser reproduzida dessa planta, certo? Por isso que elas estão em extinção. Assim como a palmeira, que também está em extinção, que a gente pode encontrar muitas vezes em casa mesmo, para arrumar um ambiente nas palmeiras, né? Essa plantinha que tem esse galho assim arrumado, bonito e verde, pode ser facilmente criado dentro de um ambiente assim, dentro de casa, dentro de um apartamento, uma varandinha, certo? É a palmeira. Então, aqui a gente vai concluindo nossas atividades, né? Do nosso livrinho, certo? De ciências. Então, a tia vai pedir que vocês façam as atividades em casa, acompanhem direitinho, certo? Tirem suas dúvidas com quem possa tirar aí pertinho de vocês, ou com a tia. Façam tudo com amor, com carinho, apesar da gente estar distante fisicamente, mas no pensamento a gente tá junto, entendeu? A tia tá aqui fazendo as atividades pensando em vocês.
E assim, pedindo a Papai do Céu que a gente volte logo para nossa salinha para a gente poder ficar junto, como a gente fazia antes, e a gente vai voltar, tá bom? Então aqui na nossa despedida eu vou deixar muitos beijos para vocês. Tudo de bom e fiquem com Deus.